Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui na Satelasoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos falar sobre cobertura de códigos utilizando o Python, mais especificamente a ferramenta PyTest Cove. Beleza? Então, antes da gente iniciar, vou te dar uma breve introdução que é muito importante você saber disso, tá bom? O PyTest-Cove é uma extensão do PyTest, então a gente não vai escrever um teste de cobertura. Nós vamos escrever um teste comum, como a gente já aprendeu aqui no canal, ou você já sabe utilizando o PyTest. O PyTest Cove, ele simplesmente vai pegar os seus testes e vai comparar com o seu código original. Então ele vai fazer um depara. Basicamente ele vai olhar o que você tem de código bruto e o que você tem de teste. Ele vai verificar se aquele código bruto existe teste para ele. Caso não exista, ele vai metrificar, ele vai dar uma nota para você e classificar a sua aplicação ali com um total de cobertura, tá bom? Eu falo isso porque algumas pessoas acreditam que você tem que escrever um código específico para cobertura. E não, a cobertura de código, ou Code Coverage, é basicamente uma ferramenta que analisa os seus testes. Você não vai escrever nada específico para ela, tá? Existem algumas situações que a gente pode colocar no Python, a gente vai ver isso aqui na aula, que a gente fala, ó, esse arquivo eu não quero que você leve em consideração na execução dos testes. Esse bloco de função eu não quero que você leve em consideração. Tá? É importante que a gente não exclua arquivos ou blocos de função só para ter uma nota alta na metrificação. Esse é um trabalho que o Tech Lead, ali, o diretor do seu departamento, que faz a gestão ali do código, tem que observar. Tá? Já vi casos da pessoa ignorar blocos de código para ter uma nota um pouquinho maior e passar no teste, por consequência, passar ali na esteira de validação. Isso é muito ruim porque você está criando um código ali de má qualidade, tá bom? Esses recursos de excluir arquivos, excluir blocos de função, existe porque alguns arquivos não devem ser testados, tá? Nem deve estar no relatório, como aquele famoso init do Python. Não tem por que a gente ter isso ali sendo metrificado. E blocos de função, por exemplo, a gente ignora quando nós temos uma função que está em construção. Então a gente desenvolveu uma função, testou ela, mas ela ainda não é utilizada, ela está em validação, ela está em construção, tá? E a gente acabou subindo ela. Então nesse caso a gente acaba querendo ignorar esse bloco de função, tá bom? Então, o PyTest Cove, dificilmente você vai ver um desenvolvedor querendo implementar isso. É mais um recurso do time ali de DevOps, do time de arquitetura, do time de engenharia, que vai querer implementar isso para garantir que tudo que for comitado na branch main seja código testado, seja um código de qualidade, um código relevante que vai agregar valores à nossa aplicação. Tá bom? Bom, já falei demais. Beleza? Então, antes da gente ir lá para o computador e fazer o nosso código, fazer os nossos testes na prática, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você já não seja um inscrito, deixar o seu like no vídeo e também comentar aqui para mim depois qual aula você queria que eu trouxesse para você aqui sobre Python, sobre o workflow de Python ou qualquer outra tecnologia, beleza? Então, se inscreveu? Curtiu? Bora lá para o computador. Bem, estamos aqui no PC e bora lá criar então a nossa estrutura de diretórios, tá? Eu vou iniciar aqui criando um simples caso de teste para a gente poder exemplificar a cobertura, tá bom? Então, para isso, nossa aplicação vai ficar dentro da pasta src, tá bom? Importante que a gente tenha uma pasta ali na qual vai conter nossos códigos, tá bom? E ele vai estar dentro da pasta app, tá bom? Nossa aplicação vai estar na pasta app, indiferente, tá? E aqui eu vou criar uma classe, tá? Ou um arquivo chamado de math.py, desse jeitinho aqui, tá? Aí dentro dele a gente vai criar um nome aqui, tá? Math. A gente vai ter um def, que vai ser uma função, tá bom? Def. Eu vou chamar aqui de sum esse meu método, tá? Então, by default, recebe a instância da classe, a self, tá? O número 1 e o número 2, tá bom? E eu vou ter aqui um return, tá bom? Então, um return de num1 mais num2. Desse jeitinho aqui, tá bom? A gente dá uma tabulação aqui. Num1 mais num2, tá bom? Deixa eu só ver qual que foi o erro aqui. Na verdade, faltou uma vírgula aqui, né? Não 1 mais não 2, dar um espacinho aqui. E aqui embaixo eu vou criar uma outra função chamada de multi, tá? De multiply. De novo, self, tá? Num 1 e num 2 aqui. 2 pontos. A gente vai dar um return em num 1 multiplicado por num 2. Desse jeitinho aqui, tá, pessoal? Então, nós temos nossos dois métodos aqui da nossa classe que fazem cálculos, tá bom? Aqui na raiz do nosso projeto, a gente vai criar um arquivo index.py, tá bom? E a gente vai importar aquele cara, tá? Como a gente já está dentro da src, então, from app.math, import math, desse jeitinho, tá? E aqui,
uma variável math para receber a instância da nossa classe de matemática, então math, tá? E que a gente vai dar um print em math, tá? math.sum. Eu vou colocar aqui 1 mais 1, tá? Vai somar 1 com 1 aqui, tá bom? Ele deve exibir o resultado aqui no console pra gente, tá bom? Então, se eu vier aqui mandar rodar, basicamente o resultado foi 2, tá bom? Ou se colocar 1 mais 2, salvar, mandar rodar, o resultado vai dar 3, tá bom? Então, isso já garante que a nossa classe esteja funcionando, tá bom? Então, uma simples classe para a gente exemplificar. Isso daqui funciona e funciona muito bem, tá bom? Agora, a gente vai precisar instalar a biblioteca PyTest-Cov, tá bom? Então, para isso, na raiz do meu projeto, eu gosto de criar um arquivo chamado de requirements.txt, tá bom? Desse jeitinho aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa biblioteca PyTest-Cov, tá? Essa biblioteca. Eu poderia dar aqui um pipe install, PyTest-Cov também funciona, tá? Mas eu gosto de colocar tudo no meu requirements para mim saber o que eu instalei, tá? Quando eu for distribuir esse meu código, outras pessoas saberem o que foi instalado. Não tem que ficar colocando no readme ou ficar passando via mensagem, instala isso, instala aquilo, tá? Não há necessidade, tá bom? Então, para essa instalação, a gente vai montar aqui uma variável, tá? Um ambiente de teste aqui através do Venv, tá? Então, Python, bom, acho que você deve saber já, -m de module, tá? Qual módulo a gente quer habilitar? E no caso, Venv, tá? A gente vai habilitar aqui nossa variável, melhor, nosso ambiente de trabalho, tá? Então, como a gente fala variável de ambiente, mas não é uma variável de ambiente. Beleza, tá aqui. Agora eu vou ativar esse cara, então source, tá? Como eu estou no Windows, Venv, scripts, activate, tá? Se eu tivesse no Linux, ia ser lib, activate, bin, activate, acho que uma coisa assim, não vou lembrar de cabeça agora. Nossa, se você tivesse no Linux, ia ser bin, activate, alguma coisa assim, tá? E vamos mudar, ativar esse cara aqui agora, tá bom? Então, a partir de agora, todas as minhas bibliotecas que eu for instalar, vai ser instalado dentro da pasta lib, tá bom? Então, para isso, pipe install, tá? -r, que é meu arquivo de requirements, tá? Eu passo aqui o nome do meu arquivo, beleza? Desse jeitinho aqui. Então, a partir de agora, vai ser instalado tudo aquilo que está definido nesse arquivo aqui, tá? Como você pode ver, a gente instalou aqui o PyTest, beleza? Ele está dentro da nossa aplicação. Então, não precisa desse terminal por enquanto, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um caso de teste, tá bom? Então, para isso, new folder, testes, tá bom? Eu gosto de manter o mesmo nível de hierarquia, então, vou criar uma pastinha app. E dentro de app, eu vou criar aqui um arquivo test_math.py, tá bom? Desse jeitinho. E aqui eu vou criar uma função de teste, tá? Então, def teste, ou melhor, primeiro eu preciso importar, né, o meu arquivo, tá? Então, from src, porque a gente está em pastas diferentes, app, math, import, math, a gente vai importar a nossa classe de matemática, tá bom? E aqui a gente vai ter o nosso método de teste, def, ou melhor, teste, sum, desse jeitinho aqui, tá bom? E aqui eu vou fazer um assert, então, assert, tá? Assert do quê? Primeiro eu vou criar uma instância da minha classe math, tá? Dessa forma aqui, desse jeitinho aqui, tá? Eu vou fazer um math, um assert de math, ponto sum, tá? Então vamos verificar se 1 mais 1 seria igual a 2, tá bom? Caso de teste bem simples aqui para a gente testar, tá bom? Se eu rodar aqui agora o PyTest, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então roda aqui no meu terminal PyTest, tá? E comando não inicializado. Ah, porque eu fechei o meu source lá, tá? Vou ativar de novo. Eu fechei o terminal, acabei perdendo as minhas configurações de ambiente. Source, scripts, activate. Porque tá dentro da pasta Venv ali dentro, tá? E agora sim. Opa. Agora sim. Então, clear aqui para limpar tudinho. PyTest, tá? Ele deu um erro falando que module src não pode ser inicializado, tá? Então vamos criar aqui na raiz de teste um arquivo chamado de init.py, tá? E vamos ver se isso aqui vai ser suficiente. Eu acho que não. Não. Dentro da pasta app a gente vai criar um outro também, tá? init.py. Desse jeitinho aqui e vamos rodar o teste, tá? Beleza, o teste passou. Olha só. Então o math tem um assert, ó, passou, tá? Então tem 100% aqui. Se eu fizesse, por exemplo, aqui igual a 3, opa, 3, e mandar rodar o meu teste de novo, deixa eu rodar aqui,
ele deu um erro pra gente, tá? Ele falou que teste SAM falhou, tá? Ele deu um fail de 100% e trouxe para mim aqui ainda o que aconteceu, tá? Não é isso que a gente quer para nossa aplicação, tá? Então, agora imagine que a gente tenha uma aplicação gigante com vários testes. Eu preciso saber quando desses testes estão funcionando. Então, para isso a gente usa aqui o PyTest, a gente tem essa validação. E mais do que isso, de toda a minha aplicação, quantos códigos tem teste escrito para eles, né? Então, se você perceber, aqui na pasta app a gente tem o nosso código de origem, tá? Nosso código, o math. Então, a gente vai ter muitos e muitos códigos. E uma das regras da nossa aplicação, da nossa empresa, do nosso time é que tenha testes escritos, tá? Então, nenhuma aplicação sobe sem ter testes para testar esses caras, tá bom? Então, basicamente, como que a gente garante isso? Através de uma cobertura de código. Então, para o tech lead, para o engenheiro, para o DevOps, para quem seja, para o analista sênior, ficar olhando aquele código o tempo todo torna maçante. A pessoa tem que ficar parando para olhar aquilo o tempo todo, tá? Então, a gente cria uma cobertura de código. Vocês vão ver o que é isso aqui na prática agora, tá bom? Então, a gente vai ver quantos por cento do nosso código está testado. Então, para isso, olha só, acabei de estar clicando errado ali. Aqui é o clear, deixa eu colocar, tá? Então, para isso, a gente pode rodar aqui o comando pytest. Só pegar o comandinho que eu não vou lembrar de cabeça agora. Bom, então a gente vai rodar aqui o pytest, passando aqui qual que é o coverage, onde está esse cara, tá? Se eu quiser um relatório em HTML, eu posso passar aqui o pytest cover reporter, tá? E o pytest cover reporter term missing, para a gente poder ver isso no terminal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou inicializar aqui com pytest, _cov, tá? A gente vai passar aqui qual que é a pasta que a gente está utilizando. Então, a pasta do nosso projeto é src. Vou mandar rodar. Olha só. Ele trouxe alguns relatórios para a gente aqui, tá? Vamos imaginar também que dentro dessa pasta app aqui, melhor, src, também tem um arquivo init.py aqui, tá? Vamos imaginar que a gente precisa de um init ali dentro. Mais uma vez, ele vai constar para a gente aqui esse cara, tá? E eu falo, ó, beleza, eu quero aqui agora um cover report, tá? Do tipo HTML, beleza? Desse jeitinho aqui. Então ele vai criar para a gente um relatório em HTML. Porém, perceba que aquela exibição em grade para a gente sumiu. Não está aparecendo mais. Ele trouxe isso aqui para nós. Se eu vier aqui, ele criou uma pasta chamada HTML_cov, tá? Eu até posso mudar essa pasta aqui, ó, colocando outra pasta, tá? 2 pontos ali, outra pasta. E a gente consegue mudar aqui qual que é a pasta que está no nosso relatório, tá? Então, se eu vier aqui no meu terminal, melhor, no meu navegador, abrir esse cara e abrir o index, a gente tem um relatório aqui dos arquivos, tá? Então, se eu pegar aqui o app, por exemplo, tá? O math, a gente tem aqui quais foram as partes que foram testadas e quais foram as partes que foram excluídas, tá? Fala missing, essa parte ele não testou, tá? Não tem nenhuma parte excluída. Então, eu falei, olha, essa parte não testa, não tem, tá? E tem essa parte missing aqui, tá? Ele executou esses 4 blocos aqui, tá? Na cobertura de código, tá? Então, ele validou esses 4 caras aqui. E nenhum desses caras aqui na verdade, esse cara aqui ele tem um teste e esse aqui não, tá? Então ele executou esse aqui, é uma função, mas em nenhum momento esse bloco de função foi chamado, tá? A gente tem meio que um relatório aqui para a gente poder visualizar o que está acontecendo, tá bom? Bom, dado isso, a gente pode vir aqui também e fazer o seguinte, ó. Rodar aquele nosso comando, tá? E passar de novo aqui, ó, cov report, tá? E passar aqui na frente, term missing, tá? E agora ele vai gerar para a gente o relatório, vai trazer mais informações para a gente, tá? Deixa eu só confirmar aqui, tá? Deixa eu só pegar aquele teste anterior, tá? Então ele não traz o missing para a gente, tá? Então ele traz para a gente o term missing, ele traz de novo aquele relatório no terminal para a gente poder visualizar, tá? Então quando eu omiti aquele cara anteriormente, ele simplesmente não trouxe para mim um relatório aqui no terminal, tá? Quando a gente coloca aqui o term missing, por exemplo, ele traz para a gente mais um campo aqui, tá? Que são os dados, as linhas que não foram analisadas, tá? E basicamente traz para a gente um relatório também completinho, beleza? Legal, mas toda hora tem que ficar fazendo isso daqui é um pouquinho maçante, você concorda? Então, para isso, na raiz do nosso projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um arquivo chamado de pytest.ini, desse jeitinho aqui, tá? E a gente vai colocar aquele nosso comando que a gente acabou de copiar aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai passar aqui o header, esse teste, então para qual bloco ele vai, qual comando ele vai ter que levar isso aqui em consideração, tá bom? Add options, seriam as opções, tá? Então, a gente vai colocar aqui _cov src, cov report html e cov report missing, tá? Você pode trocar para lcov se for o seu caso, tá? lcov, para JSON, para XML. Por
formato que você quiser, tá bom? Eu vou deixar aqui em HTML mesmo, tá bom? HTML, desse jeitinho aqui. E agora, o que a gente faz? Com esse pytest.ini na raiz do nosso projeto, eu simplesmente posso dar um pytest aqui, que ele vai ser executado, ele vai levar tudo isso aqui em consideração. Tá? Então, ao invés de eu colocar aquele código gigante, né, aquela linha enorme, eu simplesmente coloco as informações naquele pytest.ini e aqui no terminal roda apenas o comando pytest. E tudo isso daqui é levado em consideração. Bem mais simples, né? Porém, perceba que ainda está sendo levado em consideração o arquivo ini.py e o index. Esses caras aqui não quero testar, eles não tem por que eu testar o ini e o index não tem módulos para serem testados, ele simplesmente chama outros módulos e exibe o resultado deles. Então não tem o que eu testar no index, tá? Como que a gente exclui esses caras? Bem simples. A gente vai criar aqui um arquivo chamado de coverage.rc, tá? Esse cara aqui embaixo é um arquivo do tipo SQLite, tá? Um banco de dados aqui que o Code Coverage usa para guardar as informações dele, tá bom? A gente vai criar outro aqui chamado de .coverage.rc e nós vamos colocar o seguinte comando nele aqui, tá? A gente vai especificar novamente qual é a pasta que está no nosso código, tá? E quais são os arquivos que a gente quer omitir, tá? Então, omite o arquivo init.py e qualquer coisa que tenha index.py, tá bom? Coloque outros arquivos separados aqui, ó, por vírgula, tá? Outro ponto .py, tá bom? E você pode colocar quantos arquivos você quiser. Se a gente rodar de novo esse cara, perceba que o index.py foi considerado. Por quê? Deixa eu só dar um espaço aqui para ver se foi esse o problema. Não foi isso. Deixa eu só ver aqui o porquê ele foi considerado. Porque se você perceber, a gente tem aqui, olha só. Deixa eu rodar de novo, tá? Ele veio aqui, ó, src index.py, tá? Porém, o init continua aqui. O init também está aqui. Tem algum erro nas minhas instruções aqui, então. Deixa eu só confirmar. O problema foi que eu escrevi errado, tá? Coverage, não covarage. Eu tinha escrito errado aqui o nome do arquivo, coverage.rc, tá? E se a gente rodar aqui agora, olha só, apenas o arquivo math foi exibido no relatório, tá? Embora ele não impactou na nossa nota final ali, esses outros arquivos, né? Não, me impactou sim, olha só. Nossa nota caiu para 50%, ó, porque alguns arquivos não tinham nada de teste, né? O init tinha 100%, o math tinha 80%, porque a gente tem a função sum lá que a gente não testou, melhor, a multiply que a gente não testou, tá? E o index.py ele tem código, tá? E nenhum desse código foi testado. Então, basicamente, nossa nota caiu para 50% aqui, olha só. Sendo que esses arquivos a gente não queria que fossem cobertos ali, né? Não fossem testados, tá? Olha só. E aqui agora, quando a gente removeu aqueles arquivos, a gente tem uma cobertura de 80%, tá? Porém, aquela nossa função, ela é uma função que a gente não quer testar ela ainda, tá? A gente está desenvolvendo ela, testamos uma parte aqui, estamos validando com algum time. Eu não quero que ela faça parte da cobertura de teste, porque ela não está sendo utilizada ainda. Então, para isso, a gente vai colocar aqui na frente um comentário do tipo pragma, no cover, tá? E quando eu rodar o meu teste aqui novamente, basicamente, nossa cobertura agora vai ser de 100%. Por quê? Porque a gente simplesmente ignorou esse bloco de função aqui, beleza? Então, tem todo o nosso relatório aqui prontinho para a gente estar utilizando. Bem fácil, né? Bem, é isso. Então, não tem segredo. Isso a cobertura de código, tá? Então, a gente pode criar aqui nossos testes normalmente, como a gente sempre fez para escrever nossos testes, tá bom? A gente escreve nossos testes e a cobertura vai comparar o que a gente tem nesse arquivo de teste com o que a gente tem no nosso arquivo de fonte, tá? A gente falou, tem teste para esse cara, mas esse aqui não tem teste não, tá bom? A gente até pode rodar ali módulos para testar a sua função, tá? Então, até recomendo para você nunca criar funções, mesmo para arquivos diferentes, tá? Com nomes já existentes. Não omitir arquivos que precisam ser testados, então não omitir uma classe math, por exemplo, não omitir o teste da função sum, que a gente está usando ela, tá? Aqui a index, ela consome esse nosso método sum, tá? Então ele tem que ter um teste para ela que a gente está utilizando aqui, a gente está consumindo esse cara, tá? A gente pode criar aqui na raiz do nosso projeto um arquivo chamado pytest.ini para conter nosso código, nosso algoritmo, nossas flags que vão ser testadas, na verdade, né? Não é nem nosso código algoritmo, nossas flags que vão ser testadas, tá? E o coverage.rc a gente pode omitir aqui alguns arquivos, beleza? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido essa aula. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima aula. Fiquem com Deus.